coisas. E você dá dinheiro para esse cara, fama e dinheiro, tá feito. O cara, olha que coisa triste isso. Esse caso do Robinho, a menina era conhecida deles. Não é assim que eles chegaram na boate e viram de repente uma menina. Vamos dar o contexto então, porque eu não sei se eu sei todos os elementos. Como... Então, essa moça já era conhecida dele e de outros rapazes. Ele era mais o Ricardo Fausto. Mais do outro. Sim, amiga, se encontrava em balada. Se encontrava. Se encontrava. Não é assim totalmente desconhecido. Tá na lista, tipo, vai ter uma balada. Ela foi comemorar o aniversário e convidou. Aí um convidou o outro, ela convidou. Falou, não, vamos lá que eu vou comemorar meu aniversário. E uma casa de show. Era uma casa aniversário noturna. de uma amiga dela. Não era dela? Não era dela, era e de uma eles amiga. se encontram ali na boate. Não, é porque no aniversário do Robinho, um ano antes, e ela vai no aniversário do Robinho. Mas e ele lambe ele já dentro dela e pega na mão. Quer dizer, ele já pega e lambe ela, um negócio estranho. Porque daí ela comentou, numa festa antes. Vai numa festa, essa galera toda. Lá em Milão. Lá em Milão, numa casa noturna. Tem uma boate brasileira que tá tendo show de pagode, eles vão lá. Exato. Ela é Eslovênia, uma coisa assim. Ela é... Não é Eslovênia? Não, ela é... Croata? Não. Oh, meu Deus, esqueci agora. Ela não é italiana, mas ela tava lá um tempo. Ela é... Meu Deus, como que é? Bom, enfim, ela tá lá. Ela está achando que tá entre amigos. De repente, esses homens começam a cercar, ela tá lá dançando, bebeu. E tem esse lance mesmo, os caras ficam, toma mais esse aqui, toma aquele lá. E a menina tá lá alegre, ela não tá nem pensando. E aí, 8 homens, pelo menos, né? Foram pra cima dela. Contanto levaram ela pra algum lugar? Não, ali mesmo, sim. Foram ali. 6 homens. 6 homens. Robinho, Ricardo Fausto e mais 4 amigos do Robinho que foram do Brasil pra lá. Albanesa, o pessoal tá falando. Albanesa, é isso mesmo. Albanesa. Eslovênia. É albanesa. E ali rolou mesmo o sexo. Né? Um sexo grupal. Só que ela só de mulher. Entendeu? Entre 6 caras, 8, sei lá, quem tava mais lá, saiu, entrou, ficou. E ela não faz a denúncia na hora. Esse também é outro aspecto interessante do caso do Robinho. Porque ela sabe o que aconteceu, ela estava com umas amigas, né? As amigas falaram assim, nós vamos em tal lugar e a gente volta pra te pegar, porque ela tava bebendo mesmo. Sim. Elas falam, vou embora. Vou embora, mas elas falam... Uma tava grávida e a outra tinha que trabalhar e nenhuma das duas bebeu. Mas a menina chegou e falou assim, eu venho te buscar, contanto que ela volta e encontra ela caída. Não, quem leva ela embora é o Ricardo Fausto. O que é o mais amigo dela. O que é amigo pra quem ela procura e ele fala, não aconteceu nada e vai que depois tem o sêmen dele no vestido dela, né? Tem tudo lá. Né? E aí ela vai e ela fica assim, ela percebe o que realmente aconteceu, né? E aí fica naquela dúvida, como é que eu vou falar isso? Ela demora um bom tempo, né? Pelo que tem um podcast do UOL Sport absolutamente fantástico, tem que ganhar como o melhor podcast do ano. Incrível, do né? UOL. Muito, muito bem feito. Com os áudios. Você ouviu? Ouvi alguns. Os áudios aterrorizador. Não, eles fizeram um grupo? O quê? Não, esses áudios são o seguinte, ela pega e ela fica um ano. Quase um ano. Eles não fazem ideia, é que quando chega neles faz um ano. Ela, eu acho que depois de 6 meses, uma coisa assim. Ela fica um período aí, ela acha um advogado que acredita nela, porque quando ela sai no dia seguinte, ela não sabe o que aconteceu com ela. Eles podem ter colocado droga na bebida dela, ela pode ter bebido muito tem uma série de coisas que podem ter acontecido. De fato, ela não tinha consciência do que estava acontecendo. Então não é nem que ela estava alegrinha, deixou e depois se arrependeu. Ela foi violentada, dopada, porque ela não tinha consciência do que estava fazendo. Mano. É o que nós chamamos aqui de estupro de vulnerável. Ela está totalmente vulnerável. Total. É exatamente isso. Quando ela termina o estupro, ela tá chorando e o Ricardo Fausto chega, ele tinha ido fumar um cigarro. O Ricardo Fausto é um amigo do Robinho que ele conheceu lá em Milão. E tinham 4 amigos do Robinho, os parça, que foram do Brasil para lá. Porque é aquela coisa, eu fico milionário, sou um jogador de futebol, não conheço ninguém aqui, eu vou trazer meus companheiros aí, meus parcinhos, que além de tudo eu pago tudo pra eles, eles fazem o que eu quiser. É claro. É uma compra de amizade, de alguma maneira. E aí eles vão para Milão, chegam em Milão, vão para essa boate e acontece tudo. Só que ela não sabe o que aconteceu. Ela só entende, ela se entende um pouco, porque ela acordou. E o Ricardo Fausto ainda dá carona para ela, porque... Um ano depois, chega até eles que a polícia italiana está investigando eles. Só que eles não sabiam que a polícia italiana já estava grampeando eles. Esses áudios são das conversas pelo celular
do Robinho, do Ricardo Fausto e do dono do grupo de pagode, que não tem nada a ver com o estupro, mas ele... Falco, né? É, Ricardo Falco, que é o outro. Mas esse grupo, o dono do grupo de pagode não é o Ricardo Falco. Ah, tá. O dono do grupo de pagode é um cara lá que é o que mora na Itália. E ele ele encobre o Robinho. Ele tanto que ele foi condenado a falso testemunho, mas ele não participa do estupro. Ele tenta dar uma salvada. Tentar dar uma salvada nele. Quando passa um ano, vai me cortando, daí vai falando. Não. É que daí eu te dou tempo pra você comer também. Porque senão a gente ficar aqui tudo mastigando. Quando ele volta... Quando eles são avisados, é nojento você ouvir os primeiros áudios, porque daí o Robinho... Como que é a conversa? O Robinho, que tinha tido alguns anos antes, quando ele vai pra Inglaterra jogar pelo Manchester, tem uma menina que denuncia ele por estupro, uma menina de 19 anos. E ele sabe, inclusive, que ele não foi julgado, que o caso foi encerrado, porque não tinha provas. E ele fica o tempo inteiro assim, mas imagina, ele começa a rir. Quando o Ricardo Fausto liga pra ele, ele fala... Contato, eu acho que é o dono do grupo de pagode, liga pra ele e fala... Escuta, a polícia italiana me procurou, porque naquela noite do ano passado que vocês foram lá, teve a menina tá dizendo que foi estupro coletivo. Ele começa a gargalhar, imagina, tem prova? Que prova que ela tem? A menina tá louca, eu não lembro dela, não sei do que ele tá falando. Ele ri com um certo deboche. É uma coisa assim, você começa, já pega bode daí, né? Aquele... Já pega já pega um negócio, assim, um ranço. Assim, eles usam os termos assim, os meninos lá rangaram ela, eu tenho culpa que eles rangaram ela, tava porque queria. Assim, eles falam assim, ela tava tão doida que ela não lembra de nada. Ela tava completamente bêbada. Sabia, eles ficam falando. E ele acha isso interessante, porque ele fala assim, ela tava completamente bêbada. Não vai lembrar de mim? Vai lembrar de mim como se, né, aquilo que ele tivesse feito com uma pessoa que tá completamente bêbada, tá ok. E ele vai falando assim, nojento. Não tem prova, porque eles sabem que, inclusive, ele foi inocentado. Só que assim, tá tudo grampeado, inclusive o carro dele. Só que eles não sabem. Entendi. Então, aí o Ricardo Fausto é chamado como testemunha, não é nem chamado como investigado. Porque ela, como conhecia o Ricardo Fausto, ela era mais próxima dele, ela não tem certeza que ele também participou, e ela vai atrás dele pelo Facebook e fala, Ricardo, me ajuda, o que aconteceu aquele dia? E ele fala, não aconteceu nada, você bebeu, e ele fica pro Robinho. Não, eu entrei na mente dela e falei pra ela, manipulei ela pra ela acreditar no que eu tô falando, porque, né, a mina não sabe nem o que aconteceu, ela tava completamente louca, ela tava desacordada. Daí ela fala, mas eu falei lá na polícia que ela fez porque ela quis. Ou seja, entre eles ele fala, eu sei que ela estava desacordada, mas eu falei para a polícia que ela fez porque ela quis. Sendo gravado. Que foi consentido. Todo esse processo é feito com base nesses áudios. Porque prova material, toda a justiça... Teve uma, só que é o vestido. O vestido. Eles precisam do quê? De prova material. Então, a mulher, se ela percebe qualquer coisa assim, ela não pode ir lá tomar banho, ela não pode nada, ela tem que ir imediatamente ir para a delegacia, ela vai do jeito que ela estiver. Exatamente. Porque às vezes a mulher fica tão enojada, ou fica que ela quer tomar banho, ela quer jogar a roupa fora. Não é isso, porque você tem que ter prova material. Agora, o interessante é essa polícia italiana, porque eles podiam chegar e falar assim, querida, agora, talvez possam aparecer o vestido, tá bom, vamos fazer o exame. Mas vamos supor que não tivesse isso. Eles poderiam falar para ela, olha, vai ser difícil, tá? Nós vamos tentar fazer um exame psicológico em você para ver se consegue levantar alguma coisa. Foi do caramba, hein? Não, agora os caras chegaram e falaram assim, E ela o advogado deve ter chegado, olha, mas ela tem. Os caras, o que fizeram? Tá bom, vamos escutar. Começaram a escutar as conversas deles. E eles se entregam maravilhosamente. Esse Ricardo Fausto, ele faz uma coisa, eu dava uma risada ouvindo porque ele fala assim, não, fui lá, ele se vende muito pro Robinho. Se acha muito. Fui lá e entrei na mente da policial. Ela foi lá, no final o bicho já tá falando, vamos pro Brasil, tem que visitar o Brasil. Entrei na mente dela, ela me tratou super bem. Então tá na minha. Daí o Robinho responde, então tá doce. Ele nunca ouviu falar de tira bom e tira mal, né? Ele acha mesmo que a mulher, a policial, ela ainda dá, ele fala, não, foi muito legal, porque teve uma hora que eu perguntei pra ela, e aí, você sai que horas? Parece que eu tava paquerando ela. Eu geralmente saio às 10 horas. Pô, que pena, muito tarde. Ela falou, mas se todo mundo falasse a verdade como você, eu sairia todo dia às 5 da tarde. Ela tirou sarro da cara tá tirando sarro do cara, e o cara tá achando que assim, ganhei ela. Mas é claro, a mulher é burra, né? Já vai por aí.
Toda mulher é burra, é manipulável. Imagina, que idiota. E esses 4 amigos são do Brasil, caíram fora e vieram pro Brasil. Então, você não consegue levantar... Eles não foram... Investigados, acredito que até foram por conta dos áudios, mas eles não foram nem julgados, porque eles não conseguiram ser citados. Mas o Robinho, que morava na Itália, e o Ricardo Fausto, que morava na Itália, e esse dono desse grupo de pagode foram julgados, cada um no seu crime. Só que pra chegar ali, que vai ficando interessante, puta, a mulher do Robinho é arrolada nisso, me dá uma pena daquela mulher, me dá uma pena, porque ela tinha participado da festa e ela vai embora pra casa. Pô, isso acontece depois, e aí então chamam ela, e ela fala, e aí ele vai buscar ela na polícia. Na polícia. E ela entra no carro, o carro tá grampeado. E ela fala, olha, Robinho, eu vou te falar uma coisa. Cara, sabe, parece que a gente vive um casamento de fachada. O que aconteceu? O que você tá fazendo? Ela fica muito possessa porque ela tá sendo enganada. Eu fiquei com dó daquela mulher, porque eu falei, porra, que sacanagem. E ele fica, não aconteceu nada, eu já te falei, se tivesse acontecido eu te falava. E ele vai negando. Tem uma hora que ele fala, entre eles, ela chupou o teu pau, chupou o meu pau e tudo mais. Isso não é sexo. Sexo oral não é sexo. Pra mulher? Não, falando já com os amigos. Já com os amigos. Então, pras mulheres ele nega, tá. Pra polícia ele nega, ele é chamado pela polícia, daí eles se conversam, ele fala, não, eu falei, e daí eles começam um a entregar o outro. O Robinho fala pra ele assim pro telefone, quando ele tá com coisa, não, fui lá, passei, tá tudo bem, eu falei que não aconteceu nada. O Ricardo Fausto chega pra ele 2, 3 dias depois e fala, cara, você falou que eu fiz alguma coisa. Nossa. Porque eles começam a se entregar, você falou que você não é minha amiga. Sim. Você vai. Só que nisso tudo ela chega com um vestido. E aí naquela hora ele fala, porra, aí o Robinho assume pra ele que ele comeu a menina. E ele está sendo grampeado. Você tem o áudio dele falando que ele comeu. Então, bicho, você tem tudo ali. Aí ela ainda chega com um vestido e o Ricardo Fausto começa a ficar muito nervoso, porque ele fala, olha, eu tenho 80% de garantia na minha cabeça que eu acho que vai dar alguma coisa. Porque ele sabe o que ele fez. Porque apesar de o vestido ter sido lavado, a perícia conseguiu encontrar sêmens ainda. Sêmen, né, gente? DNA masculino. Tinham 3 DNAs no vestido. Um feminino, que era o dela, e 2 de homem. Bateu com o Ricardo Fausto. Esse segundo ninguém sabe quem é, porque você não tem material genético desses 4 caras que vieram pro Brasil. Exatamente. E você tem... Sempre comparação, né? E aí eles ficam numas dinâmicas que é tipo assim, não... O Ricardo, ele só se masturbou. Ele fala que ele só se masturbou. Ele fala que ele só se masturbou. Ele só se masturbou. Enquanto você comia ela. Então, mas é uma suruba, cada um na sua. Mas daí o que acontece? Vamos negando. Não, o Robinho diz, não, depois ele assume. Ela fez sexo oral comigo porque quis, durou 10 minutos. Aí o falso não tem como negar, tem o sêmen dele lá. Aí eu até perguntei depois para o advogado do Ricardo Fausto, mas esse cigarro foi antes ou depois da masturbação? Ele falou, foi depois, né? Porque quando ele termina de fumar, ele encontra com ela chorando. Então você vê toda a construção dinâmica de tudo que aconteceu. Então ela tava chorando, eles viram ela chorando. Ele viu, ele chorou. E ele ainda fala, eu não sou amigo dela, eu não faria isso pela minha mãe, vou fazer isso por ela. E daí fala, não, eu era amigo dela. Não, peraí, você não é amigo dela. Você acabou de falar numa das gravações que você não é amigo dela. Não, e que não faz isso nem pela mãe. E que não faz isso, que bonito, né? Que bonito, né? Como ele enxerga a mulher. A misoginia é isso. Ele tem atração sexual pelo sexo oposto. Então é o cara que tem atração pela mulher. Pra sexo ele quer isso. Só. O universo dele de relacionamento tá com os parça. Então o cara eu gosto muito disso. Ele é heterossexual no desejo, mas ele é homossexual na afetividade. Até um pouco no desejo, porque o cara tá se masturbando, tá olhando o amigo, do pinto do amigo. O pinto do amigo. Fica lá, pô, meu, você tava meia bomba. Não. Ô, meu, o seu... eles falam, não deu 12, não deu 12, 12 não ficou de pau duro. Eles têm uns termos tão chulos, é uma coisa assim, puta, ele gozou dentro, puta, vai dar carnê, vai dar filho. É filho. Vai dar filho, entendeu? Então, assim, é um escárnio e um desprezo, né, que você vê. Agora, esse indivíduo, ele não faz isso só com a menina lá. Porque a menina acha até que é amiga do cara, e ele não é. Ele fala, não, sou amigo dela e tal. Ele não faz isso. É a mesma visão que ele tem daquela mulher dele que tá dentro de casa, da filha que tá lá. Porque o cara não vai, não, é só pra vagabunda
que eu faço isso para outra, não aí tem. É tudo de Cristo Senhor, é todo mundo da religião, é todo mundo da família, E agora tá por isso que eu tô falando, parece o Daniel Alves é outra história. O Daniel Alves é fantástico que ele tá preso, mas só do Robinho, Mas o Robinho não tá preso. Não, ele tá no Brasil, ele fugiu. Ele foi condenado na Itália. Brasil, ele vai se ele sair, ele vai preso, porque ele foi condenado nas 3 instâncias, ele e o Ricardo Fausto. Claro que corre pro Brasil. Os dois vêm pro Brasil. O moço lá, o dono da banda, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir lá. É mesmo? Eu acho que foi 1 ano de serviços comunitários, porque o crime dele é baixo. O crime dele foi falso testemunho. Falso testemunho. E você até ouve pelas gravações que ele estava fazendo isso em função de uma pessoa que ele considera um jogador de futebol, que era amigo dele, e daí tem uma conversa, é maravilhoso. Daí grampearam esse cara também. Enquanto ele falou com o Robinho, não, tá tudo certo, acredito em você, daí grampeio, ele tá conversando com uma outra mulher que conhece o Robinho, e ele fala, pô, filhos da puta, ficaram lá transando com as meninas, eu não vi, mas olha o que eles fizeram com a menina, aí essa mulher, filho da puta, tem mais é que se ferrar, é o jeito que eles vão falando, é maravilhoso. Então enquanto ele tá com o Robinho falando, não, tô com você, par, ele tá com outra, assim, quero mais é que ele se ferre, esse cara tem mais é que ser preso, um absurdo que ele fez. Se ele fez isso mesmo, é um absurdo, é um cafajeste. Eles são condenados. O Robinho e o Ricardo Fausto estão 9 anos de cadeia, vão embora da Itália, vêm para o Brasil. Hoje, a Itália pede que o Robinho cumpra a pena no Brasil. No Brasil, exato. Mas eu tenho conversado muito com a Solange Beretta, a doutora Solange Beretta. Eu entrevistei o advogado do Ricardo Fausto. Pelo que eu entendi, ele não vai cumprir. Pela lei, pela legislação aqui. Tá na mão do Supremo, que mudar tá a lei. Avaliando. Não sei se a pressão pública ou até mesmo a possibilidade de um marketing para mostrar. Talvez só a pressão pública mude mesmo. Para fazer. Mas se não, e eles estão vivendo a vida. O Robinho com seus milhões, o Ricardo Fausto é meu pastor, nada me faltará. Perto, né? Minha filhinha. O Cuca é década de nojento. Mas tudo explodiu. Mas vai. Tem que explodir. Entendeu? Tem que falar. Daniel essa posição. E o Robinho, né? Sim. O Robinho já tinha um pouco antes. O Robinho já estava ventilando isso há muitos anos. E o Robinho tem um vídeo, inclusive, no UOL, metendo pau no UOL, inclusive, metendo pau na Globo, falando que a Globo é globalista. Porque a Globo tinha feito, inclusive, já tinha conseguido acesso à parte do processo. E ele negando, ele falando, não foi nada disso, eu sou um exemplo para as crianças. Tem um vídeo que ele fala, eu sou um exemplo para as crianças. Muito família. Isso é um absurdo, não é uma imprensa irresponsável, que está contando a inverdade, isso é uma inverdade, a fake news, já vai para fake news. Sim. Isso é uma inverdade, não sei o que lá, não sei o que lá. E hoje, com os áudios, você não tem... Agora, a coisa que eu mais me incomodo nesses crimes todos... se eles virassem e falassem assim, cara, eu não vi que foi um estupro. Para mim, estava tudo consentido. Assim, eu peço perdão. Não existe nas pessoas o horror de se ver como estuprador. Entendi. O que existe ali o tempo inteiro é como a gente se livra disso. Entendi. Porque eu não sei nem o que foi aquilo. Imagina que foi estupro. Ela tava doida, ela tava caída. Como é que ela sabe do que aconteceu? Vai falar o quê? Vai lembrar da minha cara como ela tava desacordada? Então é um nível de coisa que vão se colocando e ninguém vira. Porque eu acredito muito que a pessoa precisa do arrependimento, até para eu poder acreditar que ela possa ter o passado dela apenas contado e não sempre colocado como uma possibilidade presente. Então eu desejo do fundo do meu coração que a Suzane não queira matar outra pessoa. Que a Elise não queira matar um outro marido. Que elas tenham se arrependido, não só porque a cadeia não é gostosa, mas também por isso. Mas porque não é bom humanamente fazer isso. Uma redenção. Exato, né? Humana. E nesse caso, pessoal. Eles ficam sempre destruindo a mulher. Destruindo a mulher. Não, tem uma hora que fala assim, quer saber, eu quero mais é que essa vagabunda vai tomar... Eles se referem à mulher que... Ninguém, em momento nenhum da conversa, vira e fala, cara, a gente fez de verdade. Eu não tenho essa noção. Se eu fiz isso, pelo amor de Deus, porque eu não ela sou esse falou, ela monstro. tava chamando, sei lá, qualquer coisa. Não, eles fazem questão de falar, não, ela não tá nem sabendo de nada. Como se isso validasse. Então, pegar uma mulher, você deixar uma mulher bêbada e depois estuprar, ok, porque ela não tá sabendo mesmo. Né? Ele comenta, a justificativa é que ela tá bêbada, que ela não sabe o que está acontecendo. Sim. Como se isso justificasse o fato de 6 caras estuprarem uma mulher. E que fosse um também. Então justifica. Olha a distorção disso. Porque isso é o pior.
é o fato de você ver uma pessoa que não pode chegar e falar assim, cara, não quero. Vai dar um chute no saco do cara e falar, some daqui, não quero você perto, grita. Não. Não tinha essa força. E vem sempre com aqueles media trend. No UOL, inclusive no UOL Sport, tem uma entrevista que o Robinho dá para o UOL. Eu vou te falar, é de uma vergonha as coisas que eu ouvi da equipe dele com relação ao jornalista, que ele está fazendo as perguntas corretas, que essas pessoas deveriam ter um pouco de consciência de quem elas estão defendendo, como elas estão defendendo e por quê. Para mim está defendendo uma coisa assim. Ele daí usa aquela coisa, não, eu tenho mãe, filha, eu respeito muito as mulheres, então quer dizer, eu vou me colocar com a minha mãe, minha filha como meu exército aqui, e minha esposa. Claro. Minha esposa, eu tenho 3 rainhas. Primeiro minha mãe, depois a minha esposa e depois a minha filha, são minhas rainhas, são elas que me fazem viver. Nem duvido que sejam as rainhas da vida dele, mas são aquelas 3, né? O resto das mulheres não são rainhas, são plebeias. Então, com plebeia eu faço o que eu quiser. Não existe esse arrependimento. É isso que eu acho terrível nessa história. Ninguém vira e pede desculpa. Se eu fiz, eu não fiz porque eu quis. Se eu fiz, é porque eu não entendi o que era. E se eu fiz e a outra pessoa viu assim, eu tenho que pedir perdão pra ela. E vou ter que cumprir, eu te juro, vou ter que... Eu te juro, eu não fiz... Rosângela pode até fugir pra não cumprir cadeia, mas ele tem que virar e falar assim, eu não fiz com consciência. Eu juro, eu não sou estuprador. Porque deve ser horrível você ter a chancela de estuprador. Eu não quero que digite Beto Ribeiro estuprador. Pelo amor de Deus, eu tenho... assim, sabe? Eu tenho por mim primeiro. E ele pede, o Robinho, hoje fala assim, me esqueçam. Primeiro que não existe lei de esquecimento, já foi julgado na STF, beijo você. Segundo, que não, porque essa moça que foi estuprada por 6 caras, todo dia é inesquecível. Todo dia pra ela é aquele dia, porque uma vítima de um estupro não esquece jamais. Tô errado? Não. Por mais terapia que faça, por mais que ela passe, a moça hoje se formou na Itália. É uma humilhação, a pessoa se sente... usada, abusada. É um nada, né, Rosângela? É um pano de nada. É um trapo sujo e você larga lá, entendeu? E ainda vítima de risada. Claro, de risada, tá vendo? É descarne. E o pior é o quê? Quando a gente fala dessa cultura que né, é estrutural, as pessoas brigam muito com isso. Isso é coisa de feminazi que fala isso, que é mulher mal amada. Até o fato de você comentar que é uma mulher mal amada que fala isso, quer dizer o quê? Que o que resolve o problema de uma mulher é um pinto. Desculpa a expressão. E mulher fala isso. Sabe o que tá faltando pra ela? É isso aqui. Como se um pinto resolvesse toda a vida, todos os problemas de uma mulher. Entendeu? E um detalhe, então como você sempre lembra, não é só homem e mulher, hein? Não é só homem e mulher. Isso acontece. Não é só hétero. Não é só hétero. Acontece também, né, nas relações das pessoas que são homossexuais. Tem cara que você mesmo também já colocou, que o cara tá lá na balada, ele vê um cara que fala, pô, esse cara é inacessível. Eu vou tacar bebida nele, vou botar, porque senão eu não consigo pegar ele. E faz isso com o homem. Eu chamo de mosca de boate. O que? É que eu não vou à boate há 20 anos, eu né? Também, não tenho mais idade pra isso há muito tempo. Mas antes você ia e você via boate, que gente, direto, os gays sabem o que a gente tá falando, né? O cara lá tá lá, eu tenho os moscas de boate, eles ficam rodando pra ver até a hora que o cara tá bem bêbado. Aí vai em cima.